Meus queridos netinhos, se fecho os olhos agora consigo me ver novamente, uma criança pequena, com os joelhos ralados de tanto correr pelos campos, e as bochechas coradas pelo sol de São João da Boa Vista. Minha infância foi cheia do calor da família, do cheiro de terra molhada depois da chuva, e das histórias que minha mãe e minha avó contavam na varanda ao cair da tarde. Eu era cercada de amor, de brincadeiras com meus primos, e da simplicidade da vida no interior. Para quem olhava de fora, minha vida parecia completa, uma infância normal, sem faltar nada. Nossa casa, embora modesta, era um refúgio de paz. As manhãs começavam com o cheiro do café coado e o burburinho dos afazeres diários. Minha mãe me ensinava a cuidar da horta, a costurar os remendos nas roupas, a preparar um bom bolo de fubá. Meu pai, o homem que me criou, me levava para pescar no rio e me mostrava os segredos da roça. Eu tinha irmãos, amigos, escola na vila. Minha vida era um carrossel de pequenas alegrias e a certeza de que eu pertencia àquele lugar, àquela família. Mas, por mais que eu fosse amada e que tudo parecesse estar no seu devido lugar, havia uma sensação sutil, quase um sussurro no fundo da minha alma, de que algo estava diferente. Eu era só uma criança, cheia de curiosidade, como qualquer outra. Fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? E, claro, da onde vieram meus avós, meus tios, toda a minha família. Mas quando o assunto chegava a uma parte específica da minha história, a conversa mudava de tom. As respostas ficavam vagas, ou um silêncio estranho pairava no ar. Desde cedo, eu sentia um vazio. Era como ter um livro da minha vida, onde as primeiras páginas, aquelas que contam sobre o início de tudo, estavam em branco. Falavam muito da família da minha mãe, das raízes dela aqui em São João, dos meus avós maternos, que o Will com Richa, bem, falavam do meu pai, o homem que me criou com tanto carinho e dedicação. Mas quando o assunto era a família dele, a história era sempre um pouco mais nebulosa, com menos detalhes, menos nomes, menos histórias engraçadas ou marcantes. Eu via meus amigos na escola, meus primos, e eles falavam com tanta naturalidade sobre todos os seus avós, sobre tios e primos, de todos os lados, com histórias e fotos que preenchiam cada galho de suas árvores genealógicas. Quando eu tentava desenhar uma das metades parecia fantasma. Minha mãe, com um sorriso rápido e um olhar um pouco distante, dizia: essa parte da família morava longe, querida, e a gente não tem muito contato. Ou eles se foram quando você era muito pequena. Não há muito o que contar. As frases eram educadas, mas a mensagem era clara. Não insista. Aquilo não aplacava minha curiosidade. Pelo contrário, só a aumentava. Se essa parte da minha família morava longe ou já tinha ido embora, por que não havia fotos? Que não se contavam histórias sobre eles, como se contava sobre os outros? Por que o silêncio era tão denso quando o assunto se aproximava dessas raízes? Eu sentia que havia uma metade desconhecida de mim, um pedaço do meu quebra-cabeça que estava faltando. Essa sensação de incompletude, de não conhecer todas as minhas origens, de ter uma parte da minha história oculta, me acompanhou por toda a infância. Ela não era uma dor gritante, mas um incômodo sutil, uma sombra que pairava sobre a minha aparente vida perfeita. Eu amava meus pais, amava a família que me cercava, e nunca questionei o amor que me davam, mas a intuição de que algo estava faltando, de que havia uma história oculta que me pertencia, era forte demais para ser ignorada. Era o impacto na identidade que eu, criança, começava a sentir, mesmo sem saber o nome para isso. Eu crescia com esse vazio, e ele se tornava parte de mim, um mistério que eu, na minha inocência, e depois na minha curiosidade de jovem, não ousava desvendar abertamente. O medo de causar dor, de quebrar a aparente paz que reinava em casa, me mantinha em um vazio silencioso, mas o desejo de preencher aquele vazio, de conhecer todas as minhas raízes, só crescia com o tempo. Eu sabia, no fundo do meu coração, que a verdade,
por mais difícil que fosse, era a única forma de me sentir inteira, meus netinhos. Se o meu coração já sentia o vazio de uma metade desconhecida e aquelas respostas incompletas sobre a minha origem, a vida, por outro lado, me abençoou com a figura de um pai que me deu todo o amor do mundo. O homem que me criou era meu porto seguro, a rocha da nossa família aqui em São João da Boa Vista. Eu o amava imensamente, e ele me amava com a mesma intensidade, um amor puro e incondicional. Ele era o meu herói. Ensinava-me a pescar no rio, a identificar os pássaros pelo canto, a cuidar da lavoura com carinho. Era trabalhador, honesto, e sua presença preenchia os meus dias de segurança e alegria. Eu o via como o meu pai em todos os sentidos da palavra, e a vida para mim era a que ele e minha mãe construíam ao meu redor. Aos olhos da comunidade, éramos uma família perfeita, e ele um pai exemplar. Mas por trás de todo esse amor e aparente perfeição, havia uma sombra de uma verdade oculta. Um segredo que me acompanhava desde o berço, um mistério sobre a minha própria origem que eu não compreendia, mas sentia. Aos poucos, conforme fui crescendo, comecei a perceber que, embora eu amasse meu pai, e ele me amasse, havia algo que não se encaixava totalmente na história, que me contavam sobre o início de tudo, as pistas ocultas que mencionei antes, menos a textura do cabelo, o formato dos olhos, que não se pareciam totalmente com os de meus pais. Eram como pequenos sussurros que a minha intuição infantil captava. Eu observava as semelhanças entre meus amigos e seus pais, e me perguntava por que, no meu caso, havia sempre uma peça que parecia vir de outro lugar. Aquelas semelhanças inesperadas eram, para mim, um enigma silencioso. As conversas sobre o passado da família, as poucas que surgiam, eram cuidadosamente controladas por minha mãe. Havia sempre um período nebuloso antes do meu nascimento, um tempo sobre o qual não se falava muito, ou cujas explicações eram vagas e evasivas. Quando eu, com a curiosidade infantil, tentava aprofundar alguma pergunta, minha mãe mudava de assunto, ou dava uma resposta genérica, com um olhar apreensivo que me dizia para não insistir. Eu via o esforço dos meus pais para manterem a história perfeita, a energia que gastavam para desviar de certas perguntas, ou para criar narrativas convincentes, e isso, ironicamente, só reforçava a minha percepção de que havia algo a ser escondido. O medo da verdade que eles carregavam, embora invisível para mim na infância, era a sombra que pairava sobre a nossa casa. Essa verdade oculta criava uma distância silenciosa, uma barreira entre mim e a plenitude da minha própria identidade. Eu amava o homem que me criou com todo o meu coração, e esse amor era incondicional. Mas ao mesmo tempo, vivia com a sensação de que faltava um pedaço de mim, uma parte da minha história que me era negada. E essa era a sombra que, mesmo em meio a tanto amor e carinho, me acompanhava, me impulsionando a uma busca silenciosa por quem eu realmente era e pelo conhecimento da minha própria história completa. Meus netinhos, se o vazio de uma metade desconhecida e a sombra da verdade oculta já me acompanhavam na infância, foi quando comecei a crescer que essa sensação se transformou em algo mais palpável. Os pequenos sinais, muitas vezes sutis, que passavam despercebidos pela maioria, mas que para mim, com a minha curiosidade inquieta, eram como um sussurro do destino, uma intuição que me chamava. Eu comecei a notar esses sinais em tudo, nas conversas das comadres, nos comentários de parentes distantes e até mesmo nas histórias que meus pais contavam sobre o passado da família aqui em São João da Boa Vista. Havia sempre um detalhe que não se encaixava perfeitamente na narrativa que eu conhecia. Se alguém dizia, fulano tem um jeito que me lembra o ciclano, aquele que veio de longe, meu ouvido se aguçava, meu coração disparava, e eu ficava ali, atenta, tentando absorver qualquer migalha de informação que pudesse se conectar ao meu mistério. Eram coincidências que, para outros, seriam meros acaso, mas para mim, pareciam ter um significado mais profundo. Um dia, por exemplo, ouvi uma vizinha comentar sobre um rapaz que trabalhava na fazenda tal, lá para os lados de Pouso Alegre, e que tinha um sorriso muito bonito. Meu pai que me criou tinha um sorriso lindo, mas a descrição da vizinha se referia a alguém diferente,
a um sorriso que eu via em meus próprios sonhos, mas que não se encaixava totalmente na realidade familiar. Guardava essa informação como um tesouro. A intuição que me chamava se manifestava de formas diversas. Eu sentia uma conexão estranha com pessoas que, para mim, não tinham ligação aparente. Era um olhar, um tom de voz, um jeito de gesticular, que, por alguma razão inexplicável, me trazia uma sensação de familiaridade. Como se eu estivesse diante de um pedaço do meu passado que me havia sido roubado. Eu tentava me aproximar dessas pessoas, com a maior naturalidade, puxando conversa, buscando por qualquer detalhe que pudesse ser uma pista oculta. Não era uma busca aberta, claro. Eu não podia expor meus pais, nem a mim mesma e o julgamento. Minha investigação era velada, feita nas entrelinhas das conversas, nas observações silenciosas. Eu me tornei uma detetive da minha própria vida, recolhendo fragmentos, tentando montar um quebra-cabeça com as poucas peças que o destino parecia me lançar, aquelas semelhanças inesperadas, que eu notava em mim mesma, e que não se encaixavam na minha família, se tornaram o foco principal desses pequenos sinais. Um certo jeito de andar que eu tinha, que não era o de meus pais, mas que eu via por vezes em pessoas que não eram da minha convivência diária. Um gosto particular por algo que ninguém na minha casa compartilhava. Pequenas peculiaridades que me faziam sentir que eu era, de alguma forma, diferente. E que essa diferença vinha de uma raiz que me era desconhecida. O silêncio dos meus pais sobre a minha origem era um muro que eu tentava transpor com esses sinais. Eu sentia que eles, por amor e por medo, haviam me privado de uma parte fundamental da minha identidade. E esses pequenos sinais eram a voz do meu passado, me chamando, me impulsionando a buscar a verdade para preencher aquele vazio silencioso que eu carregava desde a infância. E assim, eu segui, com a alma em busca de respostas e a intuição, como meu guia mais fiel, meus netinhos. Se os pequenos sinais já me davam um vislumbre de que havia algo mais na minha história, foi quando comecei a notar uma fascinante repetição de certos traços e hábitos em mim, que a curiosidade inquieta se transformou em uma busca quase obsessiva. Não eram apenas as feições no espelho, mas a forma como eu me movia, as coisas que eu gostava, as peculiaridades que não se encaixavam na família que eu conhecia aqui em São João da Boa Vista. Lembro-me de quando, por exemplo, comecei a desenvolver um gosto muito particular por certas melodias de viola. Meu pai, o homem que me criou, gostava de música, mas não desse tipo específico. Ninguém na minha casa tocava viola, nem ouvia esses acordes com a mesma paixão que eu. Era como se a música me chamasse de um lugar distante, de uma memória que não era minha. Eu tentava aprender as notas e me sentia inexplicavelmente ligada àqueles sons, como se eles fizessem parte de mim desde sempre. Havia também um jeito meu de me sentar, de cruzar os braços, de olhar para o horizonte quando estava pensativa. Minha mãe às vezes comentava: "Menina, de onde você tirou esse jeito?" Ela brincava, mas para mim cada comentário era um alarme. De onde vinham esses hábitos que pareciam tão intrínsecos a mim, mas que não se manifestavam em mais ninguém da minha família? Seriam sinais do pai desconhecido? Essas coincidências da vida, que para outros seriam meros detalhes, eram para mim como migalhas de pão deixadas no caminho, guiando-me. Eu observava as pessoas na rua, na feira, no trabalho, procurando por alguém que tivesse um andar parecido, um sorriso que se abrisse do mesmo jeito que o meu, um olhar que carregasse a mesma profundidade. Era uma busca velada e silenciosa, feita com a sutileza de quem não queria levantar suspeitas. Meu pai, o homem que me criou, continuava sendo meu porto seguro, e eu o amava profundamente. Mas a consciência de que havia uma parte de mim que não vinha dele, e nem da minha mãe, era um peso. A sombra de uma verdade oculta pairava sobre a nossa infância normal. E as lacunas e contradições na história oficial da minha família se tornavam mais evidentes, com cada nova coincidência. Que o Will notava, essa fascinante repetição me levava a um questionamento profundo da minha própria identidade. Eu não era apenas a filha dos meus pais, mas também o resultado de algo mais, de uma união
que me era desconhecida. Eu queria preencher o vazio de uma metade desconhecida na minha árvore genealógica, entender de onde vinham essas características inexplicáveis que me faziam sentir tão diferente. O medo da verdade ainda existia, claro. Eu temia que, ao desvendar o mistério, eu pudesse abalar a vida perfeita no sonho que eu tinha, ou causar dor à minha família. Mas a curiosidade inquieta e a certeza de que havia mais a ser descoberto eram mais fortes. Eu não podia mais viver com a ignorar aquele vazio. As noites em claro se tornaram mais frequentes, com a mente remoendo as pistas, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Eu sentia que o destino estava me enviando esses sinais do Pai desconhecido, pequenas mensagens, que me chamavam para a verdade. E, com o tempo, eu me convenceria de que precisava seguir esses sinais. Por mais que o caminho fosse incerto e as respostas dolorosas, o cansaço da alma era grande, mas a promessa de uma completude, de finalmente entender quem eu era maior. Meus netinhos, se a fascinante repetição de traços e hábitos já me fazia questionar profundamente minhas origens. A vida, às vezes, jogava na minha cara as coincidências mais surpreendentes. Eram encontros casuais que pareciam ter um propósito maior, como se o destino estivesse me enviando sinais, pequenas migalhas de pão, para me guiar na minha busca velada. Essas conexões inesperadas me deixavam com o coração na mão, pois me aproximavam da verdade e, ao mesmo tempo, do medo de abalar a vida perfeita no sonho que eu tentava manter aqui, em São João da Boa Vista. Lembro-me de um dia, no centro da cidade, esbarrar em um senhor que tinha um jeito de andar muito parecido com o meu. Era um detalhe sutil, mas que para mim, com a minha curiosidade inquieta e o olhar treinado para as pistas ocultas, irá ramelar-me. Eu o observei por alguns minutos, disfarçadamente, e percebi outros traços, um formato de mão, uma risada abafada, que me lembrava algo distante. Meu coração disparou. Poderia ser uma coincidência ou seria um sinal do Pai desconhecido? Eu comecei a criar situações para esses encontros casuais. Se eu ouvia falar que alguém estava visitando a cidade, ou que um antigo morador de uma fazenda vizinha havia retornado, eu aparecia por ali, com a maior naturalidade, e puxava conversa sobre amenidades, sobre o tempo, sobre as colheitas, e depois, com a sutileza de quem não queria levantar suspeitas, direcionava o assunto para o passado, para as famílias que viviam na região há muitos anos, para os forasteiros que vieram trabalhar e depois sumiram. Uma vez, numa visita à casa de uma comadre distante, ela me contou sobre um primo que havia se mudado para Minas Gerais há muito tempo, um rapaz que gostava muito de tocar viola e tinha um sorriso aberto. Meu sangue gelou. A viola, o sorriso, a mudança para Minas eram características que eu havia associado ao pai biológico. Em minha busca silenciosa, minha mente girava. Eu tentava manter a calma, fazia mais perguntas sobre esse primo, sobre sua família, mas sem demonstrar o verdadeiro interesse que aquilo despertava em mim. Essas conexões inesperadas eram como pequenos choques elétricos. Elas me tiravam da minha zona de conforto, da farsa silenciosa que eu vivia. Eu sentia que um mistério estava se aproximando, que as peças do quebra-cabeça estavam ali, flutuando ao meu redor, e eu precisava ter a coragem de pegá-las. Mas o medo da verdade e da fragilidade da minha identidade ainda era uma força poderosa, que me puxava para trás. A cada um desses encontros fortuitos, eu sentia o peso do fardo, da dúvida. Por mais que eu quisesse saber, a verdade completa parecia inalcançável. E a ausência daquele homem na minha vida, a história sem começo que ele representava, era um vazio que as coincidências tornavam ainda mais palpável. Meu filho crescia, e eu via nele a pergunta que nunca ousou fazer. A incompletude que eu tanto queria preencher. Viver com essa tensão constante era exaustivo. Minha alma sentia o cansaço de manter a farsa, de não poder ser plenamente eu mesma. As pistas sutis e as coincidências da vida eram como lembretes diários de que o segredo estava ali, à espreita. E eu me perguntava se valia a pena, se o preço da minha paz aparente não era alto demais.
mas a luz da verdade que aqueles sinais prometiam era um farol que me impulsionava a continuar, mesmo que com o coração apertado, meus netinhos. Se os encontros casuais e as conexões inesperadas já faziam meu coração bater descompassado, a verdade é que o maior preço que eu pagava por tudo isso era o desconforto da mentira. Viver em um lar que parecia perfeito aqui em São João da Boa Vista, mas sob a sombra de um segredo, era um fardo que se tornava mais pesado a cada dia. O custo da minha paz interior, de não poder ser plenamente eu mesma, de viver no silêncio, era altíssimo. Eu observava meu marido, o homem que me criou com tanto carinho e bondade. Ele acreditava na história oficial, na farsa que eu e minha mãe havíamos construído. Vê-lo amar meu filho como se fosse seu de sangue, com uma dedicação inquestionável, ao mesmo tempo que me trazia um alívio imenso, também me corroía. A culpa de enganá-lo, de privá-lo da verdade sobre seu filho, era um peso constante. Eu me perguntava se ele, um dia, sentiria que algo estava faltando, se a intuição dele o levaria a questionar a fragilidade da minha realidade construída. A minha vida dupla era uma performance exaustiva. Cada sorriso, cada resposta, cada gesto era calculado para manter a fachada. Eu me via em um teatro, onde eu era a única atriz e espectadora da minha própria farsa. Participava das conversas na comunidade, mas evitava aprofundar, desviava de perguntas indiscretas sobre o passado ou sobre a família distante. O medo da descoberta era o meu maior diretor. E eu, sua marionete, vivia em constante alerta para que nenhuma pista oculta fosse notada. O silêncio que me acompanhava, desde a infância, se intensificou. Eu não podia ter grandes confidentes, não. Podia compartilhar minhas angústias mais profundas, meus medos, meus arrependimentos. Sentia-me isolada, mesmo rodeada por tanto amor. A solidão amedrontada era minha companheira mais fiel, porque o segredo era perigoso demais para ser dividido. Era uma carga insuportável que eu carregava sozinha. As noites eram longas, cheias de insônia. Minha mente remoía as conversas do dia, os riscos que eu havia evitado, os perigos futuros. Eu revivia cada momento daquele amor fugaz, da partida, sem rastro do pai biológico, do casamento por necessidade e do preço que me custou tudo. A pergunta que mais me assombrava era: valeu a pena o sacrifício da minha autenticidade, da minha paz interior, para manter essa farsa? Era um peso que eu não sabia mais se podia suportar. Meu filho crescia, tornava-se um homem bom, e eu o via buscando sua própria identidade, tentando preencher o vazio de uma metade desconhecida. Ele, em sua inocência, continuava a fazer pequenas perguntas que me gelavam. E eu, com a intuição materna me dizendo que ele sentia a lacuna, sofria em silêncio. A pergunta que ele nunca ousou fazer ecoava em meu coração, e eu sabia que, um dia talvez, essa verdade precisaria vir à tona. O cansaço da alma era profundo. Eu ansiava por um fim, por uma libertação, que parecia nunca chegar. Mas o desejo de manter a paz da minha família e a inocência do meu filho me impulsionava a continuar a farsa, dia após dia, carregando o peso daquela verdade que nunca cicatrizou. O desconforto da mentira era o meu castigo diário, o preço de viver em um silêncio que me roubava a essência, mas que, na minha percepção da época, era a única forma de proteger a todos. Meus netinhos, se o desconforto da mentira e o preço de viver no silêncio já era um fardo imenso, a verdade é que, apesar do tudo, eu não desisti. O fardo da ignorância que pesava sobre mim e a fragilidade da minha identidade me impulsionaram a intensificar a minha busca secreta. Eu precisava reunir os fragmentos do mistério, cada pista, cada coincidência, como peças de um quebra-cabeça que eu ansiava montar, para desvendar a verdade e finalmente entender quem eu era. Essa busca secreta se tornou minha companheira mais fiel. E a solidão que a acompanhava era profunda. Eu não podia compartilhar essa obsessão com ninguém. Minha mãe, embora cúmplice, já estava cansada da farsa, e eu não queria sobrecarregá-la. Meu marido, em sua inocência, jamais poderia saber. Então, eu segui, sozinha, com o coração apertado,
e a mente em constante movimento. Procurando por respostas, aqui em São João da Boa Vista, eu me tornei uma verdadeira investigadora. Músico Aredos, com a sutileza de uma aranha tecendo sua teia. Cada conversa casual com um vizinho mais velho, cada visita a um parente distante, era uma oportunidade para pescar informações. Eu fazia perguntas indiretas sobre o passado, sobre pessoas que já não viviam na região, sobre a vida nas fazendas, vizinhas antes do meu nascimento. Eu buscava por nomes, por lugares, por qualquer detalhe que pudesse preencher as lacunas e contradições na história oficial da minha família. As pistas ocultas, que antes eram apenas sinais incômodos, agora se tornaram o foco da minha atenção. Aquelas semelhanças inesperadas em mim e em meu filho, que me remetiam ao pai biológico, eram como faróis. Eu as observava com mais afinco, tentando entender se havia algo mais do que meras coincidências. Cada vez que meu filho fazia uma pequena pergunta que beirava a verdade, eu sentia um misto de pânico e esperança. Pânico pela revelação iminente, esperança de que ele mesmo pudesse, por intuição, me ajudar a desvendar o mistério, o encontro inesperado na feira, aquele flash do passado que me fez ver o pai biológico depois de tantos anos, intensificou. Menabus, eu não podia mais ignorar a presença do outro, mesmo que à distância. Comecei a observar seus passos, a tentar descobrir por onde ele andava, o que fazia, não para confrontá-lo jamais, mas para entender um pouco mais sobre a pessoa que era metade da minha história e da história do meu filho. Era uma busca silenciosa por respostas, uma tentativa desesperada de preencher as páginas em branco do meu livro de vida. Eu revisitava os poucos documentos antigos que tínhamos em casa, certidões de casamento e nascimento de outros parentes, buscando por nomes, datas, qualquer coisa que pudesse me dar um fio de onde puxar. Era um trabalho minucioso e muitas vezes frustrante. As portas fechadas da burocracia que eu já havia encontrado na juventude continuavam a ser um obstáculo. Meu direito de conhecer meu pai biológico ainda parecia negado, mas, apesar de todas as dificuldades, a necessidade de entender quem eu era em minha totalidade era mais forte. O sentimento de incompletude era um clamor da alma. Eu não queria viver o resto da minha vida com o fardo da ignorância. A velhice se aproximava, e com ela, o último desejo de desvendar o mistério se tornava inadiável. Eu precisava reunir todos os fragmentos, todas as peças daquele quebra-cabeça, para finalmente encontrar a paz. A busca secreta era a minha última chance de dar um sentido completo à minha vida e, quem sabe, a vida do meu filho, a vida Muzinetten-Haas, tem seu próprio ritmo. E a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar. And the maze não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão mais numerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus, meu filho, o mais velho, com sua vida construída e sua própria família. Ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo, e pensava, como eu, poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem. O medo do julgamento
que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz e o sense aquilo, para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta, antes de encontrar meu Criador. A urgência de conhecer minhas raízes não era mais só minha, mas também dele, ainda que ele não soubesse. Eu senti que o silêncio antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão. Ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade, não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família, uma carga insuportável para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Aquele brinquedo inexplicável e a foto antiga eram pedaços de um quebra-cabeça que eu ansiava completar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura. Não só para mim, mas quem sabe para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com Miss Walher, de pesar, e eu sei que o fim está próximo. Mas por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025 aqui, em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados,
os olhos marejados, o silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, da minha infância comum e da descoberta de uma imagem esquecida. Contei sobre a figura estranha na foto e o silêncio dos meus pais que me perseguiu. Falei da minha crescida e do início, da curiosidade pelos traços, e como o espelho e a pergunta de onde vêm essas características me assombravam. Expliquei a busca velada pelo rosto desconhecido na comunidade e o medo de acabar com a vida perfeita no sonho que me paralisava. Abordei como o tempo passou e o segredo se enraizou na minha alma, e como a velhice trouxe o clamor por todas as peças do quebra-cabeça. E então, Muzinet em Haas, com a voz embargada, mas firme, fiz a confissão. Final. Eu estendi a mão trêmula e peguei a foto antiga que guardei perto de mim por todos esses anos. Meu filho, eu disse, olhando diretamente para ele. O homem nesta foto é o seu pai biológico. E contei a ele sobre o amor secreto da minha juventude, sobre o pai desconhecido que partiu sem deixar rastro, e como aquela imagem foi a única pista oculta que me ligava a ele. A foto antiga desvendou o pai desconhecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam, com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva, talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquele momento, Muzinet em Haas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo, começou a surgir a compreensão. E, com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, musiquaredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Muzinet Haas, Nau e Parácia,
um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno. Um amor que me levou a sacrificar minha própria paz em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas, antes do perte, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história. E eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora. E que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo e que aquele brinquedo inexplicável, aquela foto antiga que foi uma pista e um mistério, seja agora uma lembrança de que a história finalmente se completa, mesmo que com dor, e de que cada pedaço se encaixa no final. Essa foto, meus netinhos, que um dia foi um símbolo do que me faltava, agora é a prova visível de uma vida vivida, de escolhas feitas, e de um amor que nunca se desfez. Que ela sirva para vocês como um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz da verdade sempre busca um caminho, e que, não importa quão complexa seja a sua história, o amor e a aceitação são as forças que nos guiam à verdadeira completude. Que a minha vida seja um convite a vocês para abraçarem suas próprias verdades, a procurarem por cada peça do seu quebra-cabeça e a construírem suas identidades com a força de quem se conhece por inteiro. Essa é a minha última lição para vocês. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.